Com um aumento nas internações, a Prefeitura de Imperatriz restringiu o funcionamento de bares, restaurantes e casas de eventos. E está limitado até às 11 da noite, isso por 15 dias. E daí também ficam proibidas apresentações artísticas, festas ou eventos de qualquer natureza, inclusive com a utilização de pistas de danças. O principal ponto do decreto municipal publicado nesta terça-feira é o encerramento de atividades econômicas às 11 horas da noite. A medida impede que bares, lanchonetes, casas de eventos ou qualquer outro tipo de comércio que promova aglomeração funcione a partir deste horário. Outra restrição é quanto à capacidade de público nestes locais, que sofreu redução em relação ao decreto anterior. As restrições, elas são para as atividades empresariais, né? No que diz respeito à sua lotação, em 50%, né? No que diz respeito aos estabelecimentos noturnos, também 50%, não ultrapassando 100 pessoas no local. E também a restrição no seu horário de funcionamento, né? Que deverá ser até às 23 horas. Ou seja, eles deverão funcionar até às 23 e fechar logo de imediato. Segundo a Secretaria de Governo, a fiscalização que já é feita todas as noites nos estabelecimentos comerciais será mantida e reforçada, observando principalmente se essas atividades econômicas estarão fechando a partir do horário previsto no novo decreto. O secretário afirma que o cumprimento das novas medidas pode ajudar a reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus. É uma redução de circulação das pessoas nos estabelecimentos noturnos, bares, restaurantes, casas de eventos, e isso irá colaborar com a menor circulação de pessoas e o risco menor, né, de contaminação. E é provisório, é por 15 dias. Situação complicada, né? Você viu aí, são números subindo nas últimas 24 horas, quase 60 casos positivos, e a grande preocupação é, de fato, com a capacidade de atendimento dos pacientes nos equipamentos de saúde lá em Imperatriz. Eu vou conversar agora com o prefeito da cidade, o Assis Ramos, e vai dizer pra gente exatamente a situação por lá e principalmente as estratégias que estão sendo adotadas para conter esse avanço em relação aos números. Já está comigo aqui pelo sistema Zoom. Muito boa tarde, prefeito. O senhor está ao vivo com a gente boa aqui tarde. no Hora D. Seja muito bem-vindo. Agora há pouco a gente colocou uma reportagem falando da situação, né? Inclusive das medidas que já foram colocadas por meio de decreto. O que estabelece exatamente essas medidas, prefeito? Inicialmente, é a diminuição da circulação de pessoas, né, na cidade. No momento em que a gente restringe até às 23 horas para as casas noturnas, os restaurantes, os bares fecharem, a gente acredita que isso vai diminuir a proliferação dessa doença. Um fato curioso que vem acontecendo aqui em Imperatriz, né, é que um grande número de pessoas jovens está sendo acometido pelo coronavírus e está tendo complicações severas, alguns chegando até a óbito. Então, a gente concluiu que esse público a doença está se proliferando nos ambientes que essas pessoas mais frequentam, que são justamente os bares, os restaurantes, as casas noturnas. Então, essa medida é nesse sentido, de diminuir o número de pessoas circulando, o número de jovens, o número de pessoas que utilizam desses locais, para a gente conter esse aumento, né, na proliferação da doença. Mas, aliado a isso, nós estamos com toda a estrutura do governo municipal tentando conter também o coronavírus, com a vacinação, com a questão também dos ambulatórios, com a questão também do hospital de campanha, que foi o primeiro hospital de campanha do Maranhão, foi instalado aqui em Imperatriz e nunca fechou e não vai fechar enquanto esse vírus estiver entre nós. Agora, prefeito, o senhor falava agora há pouco sobre esse aumento no número de casos numa outra faixa etária, porque no comecinho da pandemia se falava muito sobre idosos, né, a preocupação, que segue a mesma preocupação. Mas hoje, com o avanço, quase um ano depois aí do início dessa pandemia, a gente observa não só em Imperatriz, mas em outros municípios em todo o país, que muitos jovens estão sendo acometidos pelos sintomas severos da Covid-19. Existe uma estratégia específica em Imperatriz, porque é um município, né, de muita passagem também. Existe uma estratégia específica para o atendimento desses jovens?
O atendimento permanece, né? Na realidade, volto a dizer, o hospital de campanha está aberto, não tem preferência de atendimentos, né? Foi acometido, está em condições de ir para o hospital e vai certamente ser atendido lá. Bom, o detalhe é que a gente acredita que os jovens, né, acabaram relaxando, achando que só os idosos que iam ter complicações mais severas, e aquelas medidas, né, de cautela, de prevenção, foram, de certa forma, deixadas de lado, né? No momento do ápice aqui da pandemia, salvo engano, em maio, a gente fez um apelo aos comerciantes, aos empresários em geral, para que também nos ajudassem a fazer essas medidas, né? A cumprir essas medidas, a cumprir o decreto. E houve uma reciprocidade. E, de fato, de julho do ano passado até novembro, houve uma diminuição significativa. Então, as pessoas estavam mais conscientes, estavam com medo. No momento que veio a vacina, no momento também que os números foram diminuindo, houve esse relaxamento. E aí, os jovens, né, que se expõem mais ainda, acabaram sendo acometidos e, infelizmente, muitos aqui que tiveram os sintomas se agravaram e chegaram até falecer. Mas a estrutura montada do município continua a mesma, certo? Mas agora com esse decreto mais restritivo, que não deixa de ser também uma medida para conter, né? E para evitar que essa faixa etária também seja acometida pela doença. Muito bem, prefeito. A gente fala muito sobre os números, né? Mas quando você fala em vacinação, você, claro que abre um leque muito extenso no que diz respeito à esperança. Hoje nós temos alguns grupos prioritários que estão estabelecidos aí de acordo com esse Plano Nacional de Vacinação, mas em Imperatriz de forma específica. Daqui a pouquinho a gente, inclusive, vai mostrar a chegada de novas doses, né, para o Maranhão. São quase 50 mil novas doses. A gente sabe que avança de uma forma tímida ainda a vacinação em todo o país, né? Isso não é uma realidade do Maranhão, mas é em todo o país. Existe algum tipo de estratégia? Começou a ser vinculado, inclusive, uma espécie de consórcio para que os prefeitos, os municípios pudessem, de uma forma coletiva, né, buscar, né, uma agilidade maior nesta vacinação? Olha, eu vi esse comentário, vi algumas, inclusive a Justiça, né, se autorizando, mas a gente ainda não se mobilizou no sentido de efetivar isso, até porque não está bem claro para a gente até onde os municípios podem agir. O fato é que, com relação à vacinação, à imunização, o município de Imperatriz está seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Mas, claro que nós estamos procurando alternativas, mas a gente tem que ter o respaldo legal, né, e financeiro também para executar essa medida alternativa que vem agilizar a imunização da nossa população. Mas até então só estão especulações, não tem nada assim concreto. Seria muito bom, isso é uma opinião minha, seria muito bom se os municípios tivessem também essa faculdade, essa condição de adquirir as vacinas, porque agilizava. Mas isso depende também, Kate, de recurso financeiro e depende também de um respaldo legal. E nós estamos aguardando para não se precipitar e até prejudicar aquilo que já está estabelecido pelo Ministério da Saúde. De fato, ainda está lento, né? Eu concordo com você, deveria aumentar a velocidade, mas a gente fica restrito às orientações do Ministério da Saúde, do Governo Federal, e restrito também à entrega das vacinas por parte do governo estadual, que está fazendo a sua parte também, mas assim, a parte do município está sendo feita de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde. Nós estamos terminando de vacinar os profissionais da saúde. Ontem mesmo eu estive num local aqui que é referência nessa vacinação, e também fui aos locais onde os idosos de até 90 anos, né, estão de 90 anos acima, quer dizer, estão sendo também vacinados. Então, assim, a nossa parte está sendo feita. Se agilizasse, se a gente tivesse o poder, né, a condição de agilizar, seria muito bom. E a gente espera nos próximos dias que isso seja liberado. E aí, com certeza, os municípios, inclusive da região Tocantina, vai se mobilizar no sentido de agilizar essa vacinação, que para mim
é a medida mais correta e mais eficaz da gente diminuir de uma vez por todas e, quem sabe, né, com fé em Deus, erradicar essa doença do nosso meio. Agora, prefeito, só para a gente finalizar em razão do tempo, esse novo decreto, né, ele estabelece aí 15 dias de vigência. Claro que ainda é cedo, né, até para poder se ter qualquer tipo de novo cenário, mas existe por parte do governo municipal estratégias já previstas em novas etapas pós 15 dias? A gente tem que ter muita cautela, porque depende muito de como o vírus se comporta na população, né? Os números. Então, tudo que a gente faz é com base nos números, no avanço ou na diminuição. Claro que se diminuir o que a gente quer, que diminua o número de casos, a gente flexibiliza, né? Se porventura aumentar, a gente vai restringir mais ainda. A estratégia inicial é essa, mas nós temos que ter os dados. Se a gente não tiver esses dados, fica difícil a gente conseguir fazer aquilo que mais eficaz. Esses 15 dias, como você falou, ele não é suficiente, né? Mas já dá um panorama para a gente saber o que vai fazer depois do dia 10 de março. Eu acredito que nós vamos ter um resultado positivo, acho que a população, eu percebo nas redes sociais, eu fui ainda há pouco em outra emissora, e as pessoas estão preocupadas, muitos jovens sendo vítimas dessa doença, e eu acredito que vai surtir efeito, mesmo num curto espaço de tempo. E aí, com base nesses efeitos, a gente vai ver qual a próxima etapa a ser cumprida. A gente fica na torcida, né? Não só de Imperatriz, que é um grande município, uma porta de entrada para o Maranhão, mas também, como todo o estado do Maranhão, que os números caiam, né? Para que as pessoas e essa normalidade chegue no tempo mais rápido possível. Prefeito, queria lhe agradecer pela participação ao vivo aqui com a gente, deixar essa porta aberta para que o senhor possa informar também para a gente os próximos andamentos e estratégias aí da gestão municipal, tá bom? Tá ok, eu que agradeço, estou à disposição e a gente torce aqui, além de torcer, claro, estamos tomando medidas aqui para conter essa onda aqui do coronavírus e quem sabe é o que todo mundo quer, o Brasil todo, o Maranhão todo, que essa doença saia do nosso meio o mais rápido possível. Estou me esforçando, estou fazendo o que a gente pode para contribuir para isso. Muito bem, prefeito, obrigada mais uma vez.